Como entender o livro O Anticristo de Nietzsche? Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Nietzsche fez uma análise do cristianismo e compreende a fé como maldição do homem. Sua reflexão, a religião, particularmente o cristianismo, não ajuda ao desenvolvimento humano. Portanto, para Nietzsche, Deus é o grande mal ao processo civilizatório, pois mecanizado no cristianismo, leva à destruição da humanidade, favorecendo ao comportamento de fraquezas. A maldição da fé se efetiva subjugando o homem a uma situação de inferioridade cultural. Provoca ao mesmo assimilar suas derrotas como virtude, transformando em realidade benéfica imaginária. Com efeito, o irreal do ponto de vista praxeológico, acreditar em Deus é optar pelo atraso, a destruição do processo de civilização. O Homo sapiens precisa libertar-se de Deus para poder atingir sua maioridade. A fé nega o que há de melhor na vida, a liberdade, o prazer como fonte de felicidade. No entanto, ao ler o livro O Anticristo, muita gente pensa que Nietzsche deseja destruir Jesus Cristo. Não é esse o propósito, o seu objetivo. Pelo contrário, o cristianismo nunca assumiu o que realmente Cristo pregava. Entretanto, uma concepção helênica, mitológica da fé, platonismo mistificado, a negação desse mundo, é muito mais a concepção filosófica de Platão, menos do Cristo crucificado. Para Nietzsche, é necessário destruir o helenismo platônico, a filosofia da resignação. Não tem sentido abandonar o mundo como realidade material fútil, como pensara Platão, em razão de ser para o cristão um paraíso no futuro. Para Nietzsche, não existe outro mundo a não ser a realidade do planeta Terra. Imaginar algo diferente simplesmente é loucura da cultura grega pagã, motivo pelo qual o cristianismo é a representação da tragédia humana. Nietzsche refere a outras religiões como sendo superiores ao cristianismo. No entanto, sabemos que tal análise não é verdadeira. O filósofo está essencialmente preocupado em ironizar o cristianismo como algo incomparavelmente ruim, uma tragédia que prejudica o desenvolvimento da humanidade. Para Nietzsche, o cristianismo não ajuda a desenvolver a sociedade política. Ele não deseja destruir o cristianismo por ser ateu. Ao atacar a natureza do referido, sua preocupação é destruir algo cuja essência visa tão somente prejudicar a humanidade. Nietzsche entende o cristianismo como uma doença psicológica identificada em sua análise o conceito do bem e do mal e reflete tais conceitos no cristianismo como a perversão da humanidade.
Deus não tem função útil ao mundo ocidental. É necessário que o Ocidente tome consciência, não deixe a tragédia dominar a sociedade, pois a fé trava qualquer desenvolvimento político e econômico e, sobretudo, impossibilita ao homem de atingir a própria superioridade. Qual a finalidade da religião? Expor eternamente a humanidade ao atraso, seu permanente fracasso. Com a fé não se constrói uma civilização, motivo pelo qual chama o cristianismo como doença social e patológica. Em defesa do homem é necessário exterminar com a fé. Ele deixa claro, fala com objetividade, a crença em Deus é tão somente produto da ignorância. Deus não existe. Acreditar em sua existência não é apenas alienação, entretanto, o mais absoluto delírio. Portanto, Nietzsche declara: o cristianismo é uma mentira inventada. Não existe Deus, muito menos paraíso ou inferno. A única coisa que existe é a vida real no mundo objetivo, prejudicada nas relações sociais e políticas. Com efeito, declara Nietzsche, a mentira é a grande maldição. Não poderia ter existido algo pior para a humanidade, a invenção do cristianismo. Desse modo, Nietzsche grita em bom grado: precisa ser extirpado a maldição, libertar a interioridade da humanidade, eliminar o instinto da vingança no plano ideológico, a perda da vida real como compensação ideológica de outro mundo imaginário, substanciado na loucura. A crença em Deus, a eterna mancha da humanidade contra si mesma. Então Nietzsche deixa claro: necessário negar o cristianismo e superar o paganismo platônico. O grande problema da humanidade, o cristianismo intrometeu em tudo, transformando o homem em fraco, medíocre, incapaz de transformar a si mesmo e, desse modo, a sociedade política. A recusa ao atendimento aos instintos saudáveis para viver a vida doente como compensação. A fé levou ao homem a ser corrompido pelo entendimento incorreto das coisas. O cristão é cego, vive a vida como realidade transviada. Culturalmente inferior, uma vida sem valoração, procedimento ético equivocado e padrões comportamentais transviados. A espécie sapiens não tem futuro com o cristianismo na construção da civilização. No entanto, Nietzsche, que ataca veementemente o cristianismo, preserva Cristo, sendo que a religião utilizou apenas sua nominalidade e não a sua exegese praxeológica. Nietzsche acha Jesus Cristo um espírito livre e avançado que superou a pequenez da humanidade. Com efeito, o cristianismo, fundado em seu nome, usou sua nominalidade, ainda equivocadamente, pois o nome verdadeiro nunca fora Jesus Cristo. No entanto, Josué de Abá, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.